Olá, aluna! Hoje vamos falar das principais alterações e doenças de pele e unha que você vai encontrar no seu dia a dia como manicure, tá? Ah, alterações de formato, de espessura, de cor, elas podem significar várias coisas no organismo da pessoa, tá? Então, é bom que você saiba identificar os principais para poder indicar para sua cliente o que é melhor ela fazer diante dessa situação. Alterações das unhas, elas podem ocorrer por diversos fatores. Pode ser o próprio organismo, quanto agentes externos. Produtos químicos, por exemplo, é um fator que altera a unha de forma externa, ele é um fator externo, né? Deixa a unha mais quebradiça, mais fraca, por exemplo. Um fator interno que podemos dar de exemplo é uma micose, por exemplo, né? Que manifesta na unha, você vê na unha, mas é um problema do organismo, tá bom? As unhas, elas refletem várias doenças também, internas, como doença do rim, coração, fígado, por exemplo, tá? E essa aula aqui é super importante para você entender se você pode ou não atender aquela cliente naquele momento. Você pode tirar cutículas, você pode passar esmalte, ou se é melhor você orientar ela aí no profissional que ela precisa. Às vezes um dermatologista, às vezes um podólogo, né? Às vezes um caso de ir no clínico mesmo, que é só uma alergia, alguma coisa do tipo. Então, é bom você saber o que é o principal, assim, a olho nu, para poder orientar a sua cliente. As alterações das unhas, começamos por alteração de coloração, por exemplo. Tempero, cigarro, esmalte muito pigmentado ou ficar com o esmalte muito tempo na unha pode fazer com que ela fique amarelada, tá? E isso é algo bem superficial, bem tranquilo, que geralmente você passa a lixa polidora ali por cima, você já consegue tirar esse aspecto da unha, tá? Às vezes a unha tá irregular também por algum trauma, teve uma pancada, uma batida ali, ficou um pouco mais escurinha, então também é algo tranquilo que você pode resolver. Só se perguntar pra cliente, nossa, o que aconteceu aqui? Essa unha tá um pouquinho roxinha, o que que é? Ela vai te falar, não, que eu bati, ou às vezes um trauma de infância, né? Que foi, machucou a matriz da unha, por exemplo, que ela nunca mais nasceu a mesma. Então você pode atender tranquilamente, isso aí não tem problema nenhum, tá? Ficar com esmalte muito tempo e ela ficar mais esbranquiçadinha, às vezes um exemplo parecido com essa foto aqui, com essa imagem, ficou com o esmalte muito tempo ali na unha do pé. Isso é muito comum na unha do pé, que a pessoa fica lá um mês sem fazer a unha do pé, 2 meses sem fazer a unha do pé e continua com o mesmo esmalte. Isso faz com que a unha fique esbranquiçada, tá? A unha meio que pega o pigmento do esmalte e fica ali esbranquiçada. E quando é esmalte escuro, ela pode ficar um pouco amarelada. E no caso do cigarro também, ela pode ficar um pouco amarelada. Enfim, alterações superficiais. Aqui, por exemplo, você pode ver nessa imagem uma unha que fica um pouco mais avermelhada aqui na ponta, né? No leito, aqui no comecinho do leito. Por quê? Pode ser impacto, certo? Então, você vai ter uma conversa com a sua cliente, você vê algum tipo de alteração, você conversa com ela e vê o que pode ter acontecido. O que é uma unha saudável? A unha saudável, ela apresenta essa característica aqui, que você consegue delimitar bem a cutícula, bonitinha, formar essa voltinha assim da cutícula. A unha ela é mais rosadinha, tá? Você consegue ver aqui bonitinha a delimitação da borda livre, tá? A unha tem um brilho, essa aqui tá com uma blindagem, mas a unha ela tem um brilho natural, tá? Você consegue identificar fácil o que é uma unha saudável. Esse aqui é um exemplo de unha saudável, tá bom? É claro que doenças como doenças transmissíveis como HIV, hepatite, sífilis, esse tipo de coisa, você não vai conseguir ver a olho nu, tá bom? Então, por isso, é extremamente importante
você usar os equipamentos de proteção, esterilizar seus materiais, enfim, a gente falou isso. Não sei se você já viu, você vai ver essa aula ainda sobre esterilização dos materiais, tá? Os cuidados que tem que ter. Então, a gente vai falar aqui mais das coisas que são visíveis, tá bom? Mas existem doenças e alterações que não são visíveis e que podem ser contagiosas. Então, é muito importante você ter os cuidados necessários, fazer os cuidados necessários, certo? Então, aqui que a gente viu nas unhas saudáveis é que ela é lisinha por cima, tá bom? A gente consegue ver aqui nessa imagem, o que ela nos apresenta é uma unha lisinha. Aqui a pele ao redor, ela não tá avermelhada, com sinal de algum pus, de algum machucado, não tá descamando, sinal de alguma alergia, tá? Então, isso aqui é uma unha saudável, você pode fazer tranquilamente, tá? Vamos começar por unhas fracas e quebradiças. Unhas fracas e quebradiças pode ser tanto fator externo quanto interno, tá? Como do próprio organismo da pessoa. Fatores internos, falta de nutriente, vitamina, tá? Às vezes a pessoa não tá ali se alimentando direitinho, tem algum déficit de vitamina, isso pode acarretar em unhas fracas. Externos, exposição a produto químico, tá? Usou muito um produto que é muito forte, vai ali ressecar a unha, tirar a oleosidade natural, ressecar a mão da pessoa. Isso é um fator externo. Então, uso excessivo de acetona, tá? Tem acetona que ela é muito agressiva e vai ressecar mais a unha e tirar a oleosidade natural. Por isso que é muito falado que, prefira o removedor sem acetona do que com acetona, né? Por conta dessa questão de ressecamento mesmo. Então, esses são fatores que influenciam na unha, tá? Tireoide, o próprio envelhecimento mesmo da pessoa altera como que vai ser a unha dela. Aqui, essa unha, por exemplo, eu coloquei ela para exemplificar uma pessoa que arrancou o alongamento à força, né? Ela aqui, no caso, tinha uma extensão de unha e arrancou a extensão no dente, né? E isso faz com que saia camadinhas de queratina da unha e ela vai ficar fraca, tá? Então, nesse caso aqui, como foi algo externo, a unha provavelmente estava saudável e arrancou assim, e ficou quebradiça, né? Ficou fraca. Aqui, depois que ela sair essa parte todinha, tá? Que vimos que é em média 4, 5 meses, ela vai voltar a ser o que era antes. Mas antes disso, essa unha vai ficar fraca, tá? Não adianta. Você, como manicure, pode orientar a sua cliente a hidratar mais as mãos, hidratar mais as unhas, tá? Passa uma vaselina, passa um hidratante, tá bom? Passa algum óleozinho ali, óleo de coco, algum óleo hidratante ali todas as noites nas mãos e nas unhas para ajudar elas a ficarem mais protegidinhas, mais hidratadas, melhores, fortalece a unha, tá? Passar sempre uma camada de base, ficar sempre ali com uma base, porque isso dá uma protegida na unha, evita com que ela fica descamando, né? E pra quem rói unhas, por exemplo, se ela tá ali feitinha, a pessoa vai diminuindo o hábito dela roer as unhas. Então é bom a unha estar sempre bem feitinha, sempre bem lixadinha, tá? Polida pra ela ficar lisinha. A unha bem feita evita que a pessoa tenha mais descuido com ela, certo? Unhas manchadas. Aqui o que eu falei na introdução da aula sobre unhas manchadas. Essa unha aqui é uma unha que ficou muito tempo com esmalte, tá? Essa cliente, se eu não me engano, ela ficou uns 2 meses ou mais com o mesmo esmalte no pé. E ficou todo manchadinho, tá? Então isso aqui passa um óleozinho ali por cima pra dar uma hidratada, um óleo secante mesmo, vem com a lixa polidora, isso aqui já vai se resolver, tá? O outro exemplo que eu coloquei aqui
unha amarelada, tá? Que pode ser de cigarro ou que ficou com um esmalte muito escuro na unha. Essa foi uma imagem na internet, então não tem como saber exatamente o que aconteceu aqui. Mas a gente vê que é um amarelado mais superficial. Então, provavelmente, se você lixar a unha ali, já vai sair, tá? Esse é o principal sobre unhas manchadas, né? O mais comum que você vai encontrar no seu dia a dia como manicure. Agora eu quero falar aqui sobre unhas ruídas, tá? Unhas ruídas você vai ver muito termo na internet também de onicofagia, tá? Onico, unha. Se você vê alguma coisa, onico, quer dizer que é relacionado à unha. Onicofagia, unhas ruídas, o hábito de roer as unhas. Normalmente, geralmente, está associado a ansiedade. Pessoas muito ansiosas têm mais o hábito de roer unhas, tá? Ou às vezes é porque viu a mãe roer unha, o pai roer unha e pegou isso desde criança. Então virou um hábito, às vezes nem é tão ansioso assim, mas geralmente é por ansiedade, tá? Quando a pessoa vai fazer a unha e rói, ou é pra tentar parar de roer unha, tá? Ou é porque tem algum evento. Você pode colar uma unha postiça ali, se a pessoa tiver só algum evento, né? Você pode colar ali a unha postiça, vai durar pouco tempo, mas vai resolver aquilo ali para a pessoa ir para um evento, por exemplo. Agora, se a pessoa já quer parar de roer, eu quero fazer a unha para ver se eu consigo parar de roer ela. Assim, vai ajudar pelo fato que ela vai ver a unha ali bonitinha e vai desmotivar ela a roer, né? Ela vai para pôr a unha na boca e falar, ah, mas eu acabei de fazer, tá tão bonitinha, tá? Então, às vezes, ela vai tirando esse hábito aos poucos. Porém, o resultado, ele não vai ficar tão bonito logo de cara, logo na primeira vez que fizer a unha. Porque aqui, por exemplo, eu coloquei dois exemplos na internet. Esse aqui já tá bem extremo, mas aqui, como que você vai ter um resultado bom com uma unha assim? Não tem nem onde lixar essa unha, por exemplo, né? E a cutícula aqui, você tem que tirar a cutícula bem superficial, porque geralmente já é uma unha sensível, às vezes tem até algum cantinho inflamado que a pessoa puxou no dente, tá ali vermelhadinho e tal. Então você consegue um resultado bom com o tempo. Então você pede para essa cliente voltar com um período menor, tá, de tempo, para ver se você consegue ajudar ela ali a diminuir esse hábito. Aqui, por exemplo, nessa outra foto, a gente consegue ver a cutícula levantadinha, né? Às vezes aqui, por exemplo, no mindinho, tem até um machucadinho aqui na lateral, que a pessoa possivelmente puxou até a cutícula com o dente, né? Além de roer a unha, a pessoa rói a cutícula também, tá? Então isso acontece. Orienta essa cliente ou esse cliente, tá? Unhas masculinas, já vi muito caso assim que rói unha. Então você vai orientar essa ou esse cliente a manter a unha bonitinha, hidratada, tá? Porque às vezes a cutícula fica muito ressecada, a pessoa vai e mete o dente. Então manter a unha ali hidratadinha, bonitinha, vai ajudar a pessoa a reduzir esse hábito. Unhas encravadas. Esse é um assunto, assim, que dá o que falar, né? Polêmico. Manicure. Manicure tem que desencravar a unha ou não? O que manicure faz quando chega um caso assim, por exemplo, como é o caso desse dedão? Manicure, ela não desencrava a unha, tá? A função da manicure é embelezar a unha. Unha encravada, ela é função da podóloga. É podólogo que desencrava a unha. Manicure tira ali um cantinho, tá? Cantinho de pele. É obrigação da manicure. Mas desencravar, não. O que é unha encravada? Unha encravada é quando ela não nasce aqui retinho, bonitinho, aqui na lateral, tá? Ela tende a entrar na pele mesmo. E ela cresce aqui pra baixo, entrando na pele, e isso começa a inflamar ali, gerar um incômodo na pele, tá? É uma unha. Se você passou o palitinho ali na lateral,
da unha na lateral do dedo ali e viu que o palito enroscou, você já vai falar, pera, tá encravado ou é um cantinho? Se você passou ali e ele começou a sair com facilidade, é porque é um cantinho de pele, tá? Às vezes tem algum cantinho mais duro, é um pouquinho mais difícil de sair, principalmente no pé, no dedão. Mas se você vê que tá duro demais, possivelmente é a unha. E se o cliente chegar com esse canto já inflamado, você já vai falar de cara, olha, não dá pra te atender. Ah, por que que não dá? Vim fazer minha unha. Porque tá inflamado, isso aqui não dá. Se eu mexer, é possível que eu vou piorar a situação, tá? Porque você não tem equipamento adequado, você não tem conhecimento adequado. E a cliente que procura uma manicure pra desencravar a unha, normalmente é porque ela tá querendo pagar mais barato. Porque podólogo é mais caro, tá? Então, você vai fazer um serviço que não é seu, podendo gerar um problema para sua cabeça e vai receber menos por isso, tá? Então, indica ela na podóloga. Como que acontece, né, as unhas encravadas? Corte inadequado da unha, tá? Lateral da unha aqui, você não corta, tá? Você lixa. Isso aqui você não corta. Se você cortar, você pode induzir a unha a encravar, tá? Uso de sapato muito apertado, principalmente aquele sapato, aquelas botas que tem bico de ferro, a unha fica ali pressionando e geralmente a pessoa fica o dia inteiro. Isso também ajuda as unhas a encravar. Quem usa muito sapato fechado, ajuda as unhas a encravar, tá? Aí fica ali pressionando, fica dolorido, inchado, vermelho, tá? Isso faz com que a unha encrave. Então, eu, como manicure, o que é que eu faço quando uma cliente chegar com a unha encravada? Nada, não tem o que você fazer para ajudar a desencravar a unha dela, a não ser orientar aí no podólogo, tá? Porque você não tem informação, você não tem equipamento adequado, e isso pode gerar um problema maior para você. Porque a cliente, ela não lembra que a unha estava encravada, não, antes de ir em você, tá? Ah, lembra que tava algum incômodozinho. Aí foi, fez a unha com você. A situação piorou, ela vai lembrar que você piorou a situação dela. Ela não vai lembrar que a unha tava encravada antes, não. Então, é um alerta aí, tá? Então é isso que eu queria mostrar nessa primeira aula sobre as alterações das unhas, tá? Essa introdução. Na próxima aula, vou falar um pouquinho mais.